A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, a Escola Dominical, nesse primeiro trimestre do ano 2024, onde nós estamos estudando a temática de Eclesiologia. A revista desse trimestre tem o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Essa é a lição que estaremos estudando durante esse trimestre, né? Durante essas 13 lições, estudaremos a temática de eclesiologia, a respeito da Igreja de Cristo. Hoje, na lição de número 3, né, dando continuidade ao nosso estudo, já estudamos as duas primeiras lições, onde falamos da origem da Igreja e das imagens bíblicas da Igreja. A lição 3, ela vai ser estudada de forma presencial no dia 21 de janeiro de 2024, e tem o título A Natureza da Igreja. Esse é o assunto que estaremos estudando aqui na aula de hoje. O texto áureo está em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, que inclusive está incluído na leitura bíblica em classe, né, no capítulo 12, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, versículos 12 ao 27. O versículo 12, ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Já a verdade prática, ela diz: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela, né? De sermos parte da igreja, de sermos igreja. Né? Então aqui a gente vai tomar conhecimento da natureza, ou seja, daquilo que ela é, da sua identidade, do seu caráter. A gente já vem falando isso, na verdade, desde a aula passada, porque falando das imagens bíblicas da igreja, falando da sua simbologia, das suas ilustrações contidas na palavra de Deus, a gente acaba identificando ali o seu caráter, aquilo que ela é, a sua natureza. Então, na lição de hoje, a gente vai até falar algumas coisas, retomando aquilo que a gente falou na aula passada, justamente porque as imagens, elas destacam aquilo que a igreja é, ou seja, destacam a natureza da igreja. Então é importante a gente se conscientizar a respeito daquilo que a igreja é, para sabermos a importância de fazer parte dessa igreja. E isso ajuda também no cumprimento da missão da igreja, porque sabendo da importância de se fazer parte da igreja, nós nos conscientizaremos da importância de fazer a missão da igreja, para que outras pessoas também façam parte da igreja e se livrem, assim, do juízo vindouro. Né? O texto da leitura bíblica, como eu já falei, está em 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 12 ao 27. Né? Então, como eu falei, as metáforas que foram estudadas na lição passada, elas ajudam a compreender um pouco a respeito aí da natureza da igreja, né? Só que além delas, alguns outros conceitos, né, que veremos aqui na lição de hoje, eles ajudam a descrever o caráter, ou seja, a identidade, aquilo que a igreja é, né? Então ajuda a descrever assim o caráter da igreja cristã, da igreja de Cristo. Então na aula de hoje nós vamos ver aspectos da natureza da igreja em algumas dimensões. Primeiramente estaremos vendo na dimensão confessional, que é o tópico 1 da lição de hoje, a dimensão confessional, e veremos que a igreja ela é cristocêntrica, a igreja ou seja, Cristo está no centro da igreja, né, é fundamental para a igreja, ela é logocêntrica, logos, né, do grego, significa palavra, ou seja, a palavra de Deus ela é o centro da igreja, a igreja é fundamentada na palavra de Deus, então ela é logocêntrica, e além de ser cristocêntrica e logocêntrica, a igreja também é pneumodinâmica. O que significa ser pneumodinâmica? Vem do grego pneumos, que significa, pode ser vento, né? Mas no contexto da igreja significa espírito. Né? Então, aqui se trata, na verdade, do poder, da dinâmica, da movimentação causada pelo Espírito Santo na igreja. É o Espírito que movimenta a igreja. É o Espírito que é a força motriz da igreja. Então é isso que nós estaremos vendo na lição de hoje. Né? Então, nesse primeiro tópico, veremos essas 3 características da dimensão confessional. A igreja é cristocêntrica, logocêntrica e
dinâmica. No segundo tópico, veremos aí a dimensão, né, geográfica, temporal e visual. E veremos que a igreja ela é universal e invisível. A igreja em si ela é universal e invisível, porém ela é refletida, é demonstrada, é expressada localmente e de forma visível. Então nós tratamos da igreja universal e invisível, mas tratamos também da igreja local e visível. Né? Esse ponto é muito interessante porque aí há algumas contradições em algumas teologias. Né? Quando vão falar a respeito da igreja, algumas são extremistas a ponto de falar, não, só existe a igreja universal invisível. Outras priorizam a igreja local em função da igreja universal, né? Diz que você tem que fazer parte da local, mas a universal não dá tanta relevância. E aí vão para os extremos. E aí há um problema, né? A gente tem que entender qual é a função de cada uma. Qual é o papel de cada uma, tanto da igreja universal, da qual todos os crentes que querem ser salvos devem fazer parte, essa é invisível espiritual, mas também devemos entender a importância da igreja local. E que todos aqueles que fazem parte da igreja universal querem, desejam estar em uma igreja local para comungar com os irmãos. Né? E no terceiro tópico estaremos vendo aí a dimensão comunitária. Né? Então a igreja, nesse ponto de vista, na sua dimensão comunitária, que também revela a sua natureza, mostrando que a igreja ela é um único corpo com muitos membros. Né? A igreja ela é uma unidade composta, né, de uma grande diversidade. E a gente vai estar vendo que isso, na verdade, está em harmonia para que uma característica básica da igreja ela possa ocorrer, que é o seu crescimento. A igreja ela é um organismo vivo, a gente vai estar tratando isso mais à frente novamente, né, falando aí de igreja como organismo e organização. A igreja ela é um organismo vivo. E como organismo vivo, ela cresce. E para que haja o crescimento saudável da igreja, é necessário que o corpo ele seja saudável. E um corpo é constituído de muitos membros. Por isso Paulo faz essa analogia, né, que inclusive é o que está aqui na leitura bíblica em classe, no capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios, essa analogia com o corpo humano. Então aqui, iniciando, né, nossa lição no tópico 1, a gente fez essa visão aí, teve essa visão panorâmica da lição de hoje, iniciando aqui no tópico 1, né, vamos ver a dimensão confessional, né, a natureza da igreja observada na sua dimensão confessional. E primeiro o autor ele fala que a igreja ela está fundamentada na palavra. A igreja ela está fundamentada na palavra. E quando a gente diz que a igreja ela possui como fundamento a palavra de Deus, nós podemos dizer que ela é fundamentada na palavra encarnada. E quando falamos da palavra encarnada, estamos falando do Senhor Jesus Cristo. E ela também é fundamentada na palavra inscrita, ou na palavra inspirada, que aí se trata da Bíblia Sagrada. Então, dessa forma, a igreja ela é inspirada em Cristo, na palavra encarnada, cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro da igreja, e isso a gente vê em vários versículos, Cristo mostrando Jesus como sendo o fundamento da igreja. Paulo fala na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, e no versículo 11, ele diz assim, 1 Coríntios 3, 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, Jesus aqui como o fundamento da igreja, o centro da igreja. Também Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, e no versículo 20, ele diz, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, uma pedra fundamental, mostrando Paulo novamente que Jesus é o fundamento da igreja, coisa que ele já havia dito para Pedro, que ele edificaria a igreja sobre esta pedra, e ali ele estava se relacionando a ele mesmo, falando dele mesmo, ou seja, ele edificaria sobre ele como pedra fundamental a sua igreja. E também Pedro corroborando com isso, né, confirmando isso daí, na sua primeira epístola, no capítulo 2, nos versículos 4 ao 6, 1 Pedro 2, do 4 ao 6, ele diz assim, e chegando-vos para ele,
isso aqui se referindo a Jesus, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Aqui Pedro está falando de quem? Está falando dele mesmo? Está falando de outro apóstolo? Está falando de algum outro irmão? Não, ele está falando do Senhor Jesus. Então, mostrando que Jesus, o Senhor Jesus, é o fundamento da igreja, é o centro da igreja, é nele que deve se focar. É no Senhor Jesus que a igreja deve estar fundamentada. Então, se a igreja ela não tem Cristo como centro, e sim outras figuras, ela acaba assim perdendo a sua identidade, a sua essência, né? Infelizmente, existem igrejas aí que Cristo não é o centro. O centro é a figura do pastor, o centro é a figura de outro irmão, o centro é a figura de um personagem bíblico, mas não é o Senhor Jesus Cristo. E ele é o centro e o único a ser adorado na igreja. É isso que a igreja verdadeira ela tem que ter como base, Jesus Cristo como centro. A igreja ela é cristocêntrica. E além de cristocêntrica, a igreja ela é logocêntrica. Né? A palavra é o centro da igreja. Mas por que a palavra ela é o centro da igreja? E Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 3 da segunda epístola, nos versículos 15 ao 17, ele diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aí ele diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E além dessa palavra, ela instruir o homem de Deus para que ele ande no caminho correto, para que ele tome as atitudes corretas, para que ele faça aquilo que é o certo, é uma palavra que é inspirada pelo Espírito Santo. Né? Como Pedro fala também na sua primeira epístola, no capítulo 1, e nos versículos 19 ao 21, ele diz assim, ó: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Melhor, me perdoe, meus irmãos, na verdade, é a segunda epístola de Pedro, né? Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 21, né, que eu estava lendo na primeira epístola. A segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 21, ele diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, né? Aqui mostrando a inspiração bíblica, a Bíblia como a palavra inspirada. Então aqui nós vemos que a palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada, ela é o fundamento da igreja. Nós vemos que após a reforma protestante, né, com sola escritura, a igreja protestante, a igreja evangélica, ela passou a ter a Bíblia como seu fundamento. Porque antes disso, a Bíblia ela estava sendo rejeitada, deixada de lado. E aí o que nós vemos é que houve ali um protesto, né, contra isso daí, e a Bíblia ela retomou a sua primazia e passou a ser tratada como deve ser, como fundamento da igreja. A igreja ela deve ser fundamentada na palavra de Deus. A Bíblia ela é a nossa regra de fé e de prática. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós acreditamos é de acordo com a palavra de Deus.
E não de acordo com o livro de alguém, não de acordo com o que alguém disse, é de acordo com a palavra de Deus. Né? Então, esses ajuntamentos aí de hoje que não priorizam a palavra de Deus, né? Alguns até nem mais consideram a palavra, vão ler um livro, vão ler outra coisa, mas não leem mais a Bíblia, estes estão distantes da igreja genuinamente cristã. Aí aqui no ponto 2 e no ponto 3, né, do tópico 1, o autor ele vai estar falando da igreja como sendo habitada pelo Espírito e quem faz parte da igreja anda no Espírito. Né? Então, na aula passada, nós até já vimos que um dos símbolos, uma das figuras, das imagens da igreja é ser templo do Espírito Santo, né? Onde Deus ele vai habitar. Né? Isso significa que Deus ele habita dentro da sua igreja, de forma coletiva, e nós trouxemos referência, né? 1 Coríntios 3,16, e também de forma individual, 1 Coríntios 6, 18 e 19. Então, nós observamos que a igreja ela é pneumodinâmica, né? Isso revela a atuação dinâmica do Espírito Santo, né, na igreja, sendo ele a força motriz da igreja. É ele quem movimenta a igreja. É ele quem faz a igreja ser movimentada. Né? E aí nós vemos aqui, trouxe aqui um texto para mostrar para os irmãos, na teologia sistemática pentecostal de Stanley Orton, né? Uma perspectiva, teologia sistemática com perspectiva pentecostal, publicado pela CPAD, né? Os irmãos que tiverem a oportunidade adquiram. No capítulo 16, ele trata a respeito da igreja, a igreja no Novo Testamento. E aí na página 551 ele diz assim: seria impossível entender a natureza e o caráter verdadeiros da igreja, seja ela local ou invisível, visível, seja ela local, universal, visível ou invisível, sem reconhecer que ela, a igreja, desde o seu início, tem recebido poder e orientação do Espírito Santo. Se isso for desconsiderado, se não levarmos em consideração que desde o início é o Espírito Santo que tem atuado na igreja, fazendo com que ela cresça, nós não estaremos entendendo corretamente a natureza da igreja. Então, uma teologia que não leva em consideração a obra do Espírito Santo é uma teologia que não vai caracterizar corretamente a igreja, a natureza da igreja. Então, por muito tempo, né, a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, ela foi deixada de lado. E aí, com o movimento pentecostal, vem a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, e ela toma lugar na doutrina cristã, e ela permeia toda a doutrina cristã, na verdade. Toda a teologia bíblica. É o Espírito Santo atuando em toda a doutrina bíblica. O Espírito Santo age em todo momento na igreja. Não há como falar de igreja corretamente, sem falar do Espírito Santo. E aí, claro, existem aquelas pessoas que desprezam, que não falam, deixam o Espírito Santo de lado, a sua obra de lado. E aí eles acabam caracterizando a igreja como ela não é. Ali não é uma igreja genuinamente cristã. Não é a igreja que você, lendo a Bíblia, percebe. Agora, quando você fala do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo agindo na igreja, aí você percebe ali realmente a genuína igreja. Né? Então nós vemos ao longo da Bíblia, né, o Espírito Santo, ele atuando, ele convence o pecador, né, para que ele venha fazer parte da sua igreja. Aí você vê lá em João, os irmãos façam a leitura dos versículos, né, para a aula não ficar muito estendida. João capítulo 16, versículos 8 ao 11, né, o Espírito Santo convencendo o pecador para que ele venha fazer parte da igreja de Cristo. É ele, o Espírito Santo, que insere o cristão na igreja. E aí é o que a gente chama do batismo do Espírito Santo, né? Que é o batismo no corpo de Cristo. Não é o batismo no Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo, em que ele insere a igreja no corpo de Cristo. Inclusive, esse versículo está na leitura bíblica em classe, né? O versículo 13 do capítulo 12 de 1 Coríntios, né? Diz assim, ó: pois todos nós somos batizados em um Espírito, ou em outra tradução poderia trazer como por um Espírito, né? Formando um corpo. Eu acho que na King James traz por um Espírito.
Aí ele diz: quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Né? Esse daqui é o batismo do Espírito Santo no corpo de Cristo, né? Que é o selo para a salvação. E aí também é o Espírito Santo quem produz no crente a certeza da salvação. Lá Paulo falando aos Romanos, no capítulo 8, versículo 16, ele fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito. E também é o Espírito Santo quem capacita a igreja, capacita com poder, né, com dínamos, e concede os dons para realizar a sua missão, a sua vocação. Né? Esse daí é o batismo no Espírito Santo, que é o batismo que o Senhor Jesus fala antes de subir lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, né? O revestimento de poder para ser testemunha dele. Né? Então esse revestimento de poder vem com o batismo no Espírito Santo e a busca pelos dons espirituais. É também o Espírito Santo que gera em nós o seu fruto, o fruto do Espírito. Né? Quando nós andamos em Espírito, é gerado em nós o fruto do Espírito. E dessa forma, com o fruto do Espírito sendo gerado em nós, você vai lá para Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, você vê que eles são atributos comunicáveis de Deus. E esses atributos comunicáveis, de que Deus comunica para conosco, para que a gente venha a possuí-los, né? Então, dessa forma, quando nós temos o fruto do Espírito em nossa vida, aí tem o amor, esse amor que Deus gera em nós com o seu fruto, com o fruto do Espírito, e vários outros ali, outras características desse fruto do Espírito, que fazem com que o nosso caráter seja semelhante ao caráter de Cristo. Por isso que aqueles que fazem parte da igreja genuína, que andam em Espírito, que neles é gerado o fruto do Espírito, eles são chamados de cristãos. Esse termo ele foi criado porque as pessoas que estavam ali em Antioquia, né, onde os discípulos foram chamados primeiramente de cristãos, eles, na verdade, se pareciam, né, as suas atitudes ali com Cristo, e hoje nós chamamos a nós mesmos de cristãos, né, entre nós nos chamamos de cristãos, porque nós agimos como Cristo. Nós temos atitudes semelhantes à de Cristo. E por que eu me pareço com um outro irmão que mora bem longe de mim, e esse irmão se parece com outro, e a gente, entre si, acaba ali sendo semelhantes? Não é porque eu pareço com ele ou ele parece comigo. É porque eu pareço com Cristo e esse outro irmão também parece com Cristo. E assim nós nos tornamos parecidos. E a igreja, ela é parecida, ela tem essa sua identidade, né? As pessoas quando olham ali, veem, ali é um cristão, ali é um crente. Isso porque aquela pessoa ali, ela se parece com Jesus, né? Porque o fruto do Espírito é gerado na vida dela. Veja, isso, claro, é algo que é gerado interiormente e que é exteriorizado. A gente sabe que, na verdade, tem pessoas que fingem, tem pessoas que mentem, mas os frutos produzidos por aquela pessoa, isso daí não dá para esconder. Então, quando começa a ser exteriorizado o que está no interior da pessoa, aí não tem como esconder. Aquela pessoa mostra se verdadeiramente ela é um cristão. E aí, com relação, né, então a gente vê toda essa dinâmica, né? Aí eu acabei falando um pouco a respeito da questão do fruto do Espírito, mas toda essa operação do Espírito Santo na igreja, né? É o Espírito Santo atuando na igreja, mostra que a igreja ela é pneumodinâmica, ela é movimentada pelo Espírito Santo. Não podemos falar da natureza da igreja sem falar da ação, da obra do Espírito Santo. Já com relação aos erros, né, observados aí nesse aspecto da natureza da igreja, a gente vê dois extremos, né, que devem ser evitados. São dois problemas que são bastante observados e aí com frequência, né, na igreja e até na igreja de hoje em dia, que é o fanatismo e o formalismo. Né? O formalismo que não dá a liberdade necessária para a atuação do Espírito Santo, né? E a gente vê aí muitos que não acreditam mais no batismo no Espírito Santo, e outros que, mesmo acreditando no batismo no Espírito Santo, não buscam mais os dons espirituais, ser cheio do Espírito Santo. E isso é o formalismo, né? Que acaba extinguindo o Espírito Santo da igreja. E
Se por um lado há o formalismo, por outro extremo, esses dois devem ser evitados, é o fanatismo. Né? O fanatismo, que é aí uma utilização inadequada ou até mesmo uma falsificação, né, dos dons espirituais dentro da igreja. As pessoas elas tentam ali falsificar ou utilizando de forma errada para mostrar que é superior a outro irmão, que ela tem um dom e que o outro irmão acaba não tendo. E o que é que a gente vê na prática com isso daí? A gente vê falsas profecias, falsos milagres, teologias que são pregadas por aí, né, que acabam enriquecendo os bolsos de falsos mestres, de pregadores que pregam aí teologia da prosperidade, enganando pessoas, que acabam profetizando, pedindo dinheiro em troca, que acaba orando ali por uma cura em troca de algo, de um favor, de um dinheiro. E isso daí é o que nós vemos por causa do fanatismo, né? O uso incorreto ali, né, dessa teologia pneumatológica, né, dos dons ali do Espírito Santo. Né? Então, devemos ter bastante cuidado com esses dois extremos. O cristianismo é um cristianismo de equilíbrio. O cristianismo ele é equilibrado e é isso que nós devemos compreender. Então, aqui partindo para o tópico 2, né, o tópico 1, então a gente falou aí a respeito da igreja como sendo cristocêntrica, logocêntrica e pneumodinâmica, né, e o cuidado que tem que ter com igrejas que estão deixando Cristo de lado, igrejas que estão deixando a palavra de Deus de lado, e igrejas que deixam o Espírito Santo de lado também, ou fazem o uso inadequado dos dons espirituais concedidos por ele. O autor, no seu livro, o texto até traz falando a respeito do termo, né, carismáticos, né? Pessoas aí que estão utilizando os dons de forma incorreta. Então, aqui no tópico 2, ele vai falar a respeito da natureza da igreja nas suas dimensões local, universal, né? E aqui a gente vê, na verdade, uma dimensão geográfica, temporal e visual, né? Então, nessa dimensão geográfica, temporal e visual, a igreja ela pode ser observada como sendo igreja universal, que é a igreja invisível, e aí se refere dessa forma ao corpo inteiro, né, formado pelo povo de Cristo, pela sua igreja. E aí a gente vê várias referências, como Gálatas, né, capítulo 1, versículo 13. Aí eu vou ler um versículo e eu vou deixar os irmãos lerem também o seguinte, ok? Gálatas capítulo 1, versículo 13, Paulo diz assim: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Quando Paulo fala aqui da igreja de Deus aqui, ele está falando da igreja como um todo, e não a igreja em Jerusalém, ou a igreja ali em Samaria, ou a igreja em outro lugar. Né? Aqui fala, Paulo está, ou a igreja de Damasco, né, quando ele está ainda ali a caminho, Paulo está falando da igreja como um todo, aqui como a igreja universal, nesse modo aqui, a igreja formada por todos os crentes. Aí você vê também Paulo falando dessa igreja aí na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9, Colossenses, capítulo 1, versículo 18 e 24, e também na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15. Né? Então, veja, leia aí essas referências, onde Paulo estará tratando aí, nesse caso, da igreja universal, da igreja invisível. Mas há, por outro lado, também a igreja local, que é, nesse caso, uma expressão da igreja universal, né? E aí se refere, né, a um ajuntamento, né, numa localidade específica. Aí a gente tem vários trechos também, Paulo falando aos Romanos, por exemplo, no capítulo 16 e no versículo 5, ele diz assim: saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da asa em Cristo. Ou seja, saudai a igreja que está em sua casa. Será que toda a igreja, o corpo de Cristo como um todo, estaria na casa desse irmão? Será que todos os membros estariam ali reunidos? Então a gente sabe que, na verdade, Paulo está falando aqui da igreja local, da igreja expressada ali naquele local, que se reunia na casa daquele irmão. Então aqui é uma igreja local, visível, que as pessoas veem, não uma igreja invisível. E aí também Paulo fala aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2,
Atos capítulo 13, versículo 1, que é o caso da igreja de Antioquia, e também é utilizado, né, não somente para uma igreja específica em si, e uma igreja de uma cidade, né? Nesse caso aqui a gente vê a igreja aqui que se reúne na casa do irmão. No outro caso de Coríntios, Paulo está falando para a igreja de Antioquia como um todo, né? O somatório daquelas igrejas ali que estavam na cidade de Antioquia, ou melhor, de Corinto, e também aqui em Atos capítulo 13, versículo 1, a igreja de Antioquia também, o somatório de todas as igrejas que havia em Antioquia. E também esse termo, né, pode ser visto sendo utilizado para um grupo, né, de igrejas em algumas regiões conhecidas na época, como é o caso quando Paulo escreve ali aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 2, ele fala as igrejas da Galácia. Então você veja, havia região da Galácia, e aí ali Paulo escreve para as igrejas naquela região. E também João, quando escreve as cartas lá no Apocalipse para as igrejas da Ásia Menor, né, ele escreve as igrejas que estão na Ásia, conjunto de igrejas que estavam ali naquela região, né? Então aí no caso para a igreja local, né? A igreja que estava naquele local. Aí a igreja universal, né? Aqui a gente tem algumas características dela. Ela corresponde, né, a todos aqueles que através da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo passam a fazer parte da família de Deus, né? A gente falou até na aula passada, né? Uma imagem bíblica da igreja é a casa de Deus, né? A família de Deus. Então, aqueles que aceitam a Cristo mediante a fé, eles passam a fazer parte da família de Deus, né? Então, responde a uma pergunta aí, né? Como é que eu faço parte da Igreja Universal? Através da fé no Senhor Jesus Cristo. A Igreja Universal também, ela inclui os crentes provenientes de todos os períodos de tempo, os mortos em Cristo e também os vivos que aceitaram ao Senhor Jesus, né? A igreja é composta tanto por aqueles que já morreram na pessoa do Senhor Jesus, como aqueles também que estão aguardando a sua vinda, né? Então, quem é que está incluído? São todas as pessoas que aceitaram a Cristo em todos os tempos, fazem parte da igreja universal, né? Veja, a igreja universal são todas as pessoas, até aqueles que já morreram, certo? Essa igreja universal, ela não pode ser vista, né, não é visível, a não ser por Deus. Deus é quem a vê, né? Então ela não pode ser vista reunida em um só lugar, né? Essa igreja universal, isso antes da volta de Cristo, né? Claro que com a volta de Cristo, essa igreja assim, aí sim estará reunida, né? Então antes da volta de Cristo, essa igreja ela não pode ser vista reunida em um só lugar, até porque é composta por pessoas que até já morreram, né? Então, onde é que ela está? Onde é que ela pode ser vista? É respondido através disso daí. A igreja local, por outro lado, né? Essa é caracterizada pela sua localização geográfica, né? Então, ela tem uma posição geográfica, ela tem um ponto no tempo, né? Um período ali no tempo, e também é caracterizada por ser uma reflexão, uma expressão da igreja universal, né? Então ela é a expressão, o reflexo da igreja universal em um local e em um determinado período de tempo, né? E qual é a função da igreja local, né? Que difere ela da igreja universal. Então a função da igreja local, a sua importância até está nisso, né? É de fornecer uma estrutura, né, dentro da qual os crentes eles possam aí se desenvolver espiritualmente, né? E aí a gente vai lá para Hebreus e vê a importância dessa igreja local, né? Essa estrutura formada para que os crentes eles possam ali se desenvolver espiritualmente. Hebreus, no capítulo 10, versículos 24 ao 27. Olha só o que o autor dos Hebreus diz. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras, ou o amor e as boas obras. Aí agora o que ele diz? Não deixando a nossa congregação, não deixando de se reunir ali como igreja local, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Olha a função da igreja local. E tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Mas por quê? Por que eu tenho que fazer parte, Elisóide? Porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, porque nós queremos, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas, o que é que resta? Uma certa expectação horrível de juízo
e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então você veja que a função aqui, falando isso daqui, é de, olha, quando o irmão peca, o outro vai estar lá dizendo, irmão, não faça isso não. Irmão, está errado. Irmão, estou aqui para lhe ajudar. E até mesmo na questão da disciplina, como a gente já falou aqui. Porque às vezes o fermento ele vai e levera toda a massa, e um começa a pecar e o restante vai pecando também. E aí vem o caso dos desigrejados. Aqueles que estão lá fazendo de forma errada e querem levar outros para o mesmo caminho. Dizendo que faz parte da igreja. E aí fazendo com que muitos pequem por causa disso. Não pelo simples fato de não fazer parte da igreja, mas porque muitos, estando fora da igreja local, vão fazer o que bem entendem. Vão fazer o que der na telha. E vão pecar assim contra Cristo. E aí vem aqui esse versículo 26 e 27. Está pecando voluntariamente, não resta mais sacrifício para você, não. Se estiver pecando aí porque quer, à vontade. Não escuta o que o pastor diz, não escuta o que o irmão diz. E aí, não. Vou viver fora da igreja, que é melhor. E aí é onde começa o erro. Então essa reunião na igreja local, ela serve para isso, para fortalecer a igreja de Cristo. E essa igreja, quando falamos, é a igreja universal expressa ali localmente, né? Essa igreja local, ela por ser responsável, né, pelo cumprimento da missão redentora da igreja, da grande comissão, ela acaba atraindo também aqueles que não são crentes, né? Então essas pessoas aí que não são crentes, interessados, né, em ouvir a palavra de Deus, eles podem até fazer parte da igreja local, né? Estão interessados ali em alguma coisa. Eles podem até fazer parte da igreja local, mas somente aqueles que receberem a Cristo por meio da fé é que podem aí sim fazer parte da igreja universal. Então lá dentro da igreja local vai ter os crentes que fazem parte da igreja universal, mas vai ter também aquelas pessoas que não fazem parte ainda da igreja universal porque ainda não acreditaram no Senhor Jesus Cristo, não tiveram a fé salvadora no Senhor Jesus, né? E aqui eu vou ler um trecho, né, na Teologia Sistemática de Stanley Orton, que eu já apresentei aqui para os irmãos. Na página 550, ele traz alguns trechos dizendo o seguinte, né? Deixa eu ver aqui, página 550, ele diz assim, ó, a pessoa pode professar fé em Cristo sem realmente conhecê-lo como Salvador, né? A pessoa diz que é crente, mas não é de verdade. Isso é comum. E, embora se associe com a igreja como instituição externa, pode não pertencer à igreja invisível, né? Então, veja só, né? Ela pode ser batizada, ter lá sua carteira de membro e não fazer parte da igreja universal, da igreja invisível. E ele diz assim, ó, conforme observa Millard Erickson, as escrituras certamente consideram prioridade a condição espiritual do indivíduo, porque alguém pode perguntar, mas o que é mais importante, a igreja universal ou a igreja local? Ele diz, olha, a prioridade é a condição espiritual, ou seja, a prioridade é a igreja universal. Continuando. E sua posição na igreja visível, mas não a ponto de desconsiderar ou menosprezar a importância da organização da igreja visível. Ou seja, a igreja universal é o mais importante. Eu tenho que fazer parte da igreja universal. Não adianta fazer parte da igreja local e não fazer parte da igreja universal. Eu posso fazer parte da igreja universal e morar em um país onde há perseguição à igreja, não tem templos religiosos, não tem como eu ter comunhão com os irmãos ali em algum lugar, e não fazer parte da igreja local. Vou ser salvo, apesar de querer fazer parte da igreja local. Mas não tem como fazer naquele momento ali. Então vou ser salvo por fazer parte da igreja universal. Mas isso não quer dizer que por fazer parte, aí vem a questão dos desigrejados, né? Que dizem fazer parte da igreja universal, mas não fazer da igreja local. Mas aqueles que fazem parte da igreja universal, como a gente já leu aqui no texto de Hebreus, eles têm desejo, vontade de fazer parte da igreja local. Não tem como alguém me dizer que faz parte da igreja universal e que não tem vontade de fazer parte da igreja local. Essa pessoa, ela está fora do corpo de Cristo. Porque aí diz, não, porque eu não aguento outras pessoas, ela acha que vai para qual céu? Está achando que vai para um céu diferente? Vai encontrar quem lá no céu? É esses mesmos irmãos que estão ali. Ou será que só ele é merecedor da salvação? Então, se alguém tiver esse tipo de pensamento,
esse alguém não faz parte do corpo de Cristo, sinta informar. E aí o autor continua dizendo, sugere que, embora haja distinções entre a igreja visível e a invisível, é importante adotarmos uma abordagem abrangente, de maneira que procuremos deixar as duas serem tão idênticas quanto possível. Então, fazer com que a igreja local ela se aproxime da imagem da igreja universal, porque a igreja local ela deve ser um reflexo da igreja universal. Se a igreja local estiver muito diferente das características da igreja universal, então essa igreja local ela não pode não ser uma igreja genuinamente cristã. É isso que a gente deve entender. E aí ele termina dizendo assim, ó, assim como nenhum crente verdadeiro deve estar fora da comunhão, como a gente já falou, alguns casos acontece isso daí por motivos maiores, né, de perseguição à igreja, devemos também diligenciar a fim de garantirmos, veja só, que somente crentes verdadeiros estejam dentro da comunhão. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Por quê? Porque muitas igrejas hoje em dia, os pastores, eles trazem massagens para massagear o ego, mensagens para massagear o ego de crente, que não faz parte da igreja, que não é crente de verdade, que não está no corpo de Cristo. Mas ele quer aquela pessoa ali, porque ele traz dinheiro, traz a oferta, traz o dízimo, traz ali uma oferta generosa para o pastor. O pastor traz aquela mensagem boa. Infelizmente, mesmo, porque na verdade uma igreja que tem ali a consciência cristã verdadeira, os pastores, os pregadores, eles vão pregar a mensagem da palavra de Deus. A verdadeira e genuína mensagem da palavra de Deus. Porque essa mensagem, ela vai afastar os falsos mestres. Ela vai afastar as heresias. Ela vai afastar o pecado da igreja. Agora, se for o contrário, aí o negócio vai bagunçar. Então é aí que a gente deve entender que se um crente de verdade ele deve fazer parte da igreja de Cristo, a gente deve lutar por isso, nós também devemos lutar que para naquela igreja ali de Cristo só faça parte quem é crente de verdade. Então, fulano se afastou da igreja por causa da mensagem do pastor. É bem verdade, a gente sabe que tem pessoas que às vezes pregam algumas coisas erradas e afastam outras da igreja. Ou por motivos tortos, motivos errados. Mas tem palavra, meus irmãos, que vem para afastar lobo da igreja. E essas palavras elas devem ser pregadas. E essas pessoas que estavam ali com a intenção errada devem se afastar mesmo. Porque dentro da igreja só deve haver aqueles que realmente querem ter comunhão com a igreja. Porque aqueles que não querem ter, eles vão, na verdade, estar ali para adoecer a igreja. Para fazer a igreja se desviar. E essas pessoas, elas devem ser afastadas da igreja. E aí como é que elas vão ser afastadas? Elas vão ser afastadas através da pregação da palavra correta. Se pregarmos a genuína palavra de Deus, as pessoas elas não vão aguentar. Porque elas estão ali para fazer o que é o errado. Agora, se elas estiverem dispostas a mudar, aí você pregando a palavra genuína, elas vão mudar e elas vão deixar esse pensamento de lado. Mas enquanto houver o pensamento ruim ali, e ela quiser permanecer com aquilo, ela não vai aguentar ouvir a verdadeira palavra de Deus. Por isso tem gente que tem nojo quando o pastor prega a verdade. E essas pessoas aí, meu irmão, dou um conselho, se afaste delas. Elas não fazem parte da igreja universal de Cristo. Não fazem parte do corpo de Cristo. Elas estão lá na igreja local, mas não fazem parte do corpo de Cristo. Então aqui, os professores na sala de aula podem fazer aí um quadro, né, comparando as principais características, né, da igreja universal e da igreja local, para assim diferenciar uma da outra, né? Isso para tentar aí facilitar a compreensão, facilitar o entendimento dos irmãos na sala, né? Então você pode fazer 2 colunas, né? Se tiver um quadro aí disponível, ou mesmo fazendo um papel, né, para entregar ali no dia na sala de aula, né? Faz 2 colunas ali, coloca lá igreja local e igreja universal, um do lado do outro. E embaixo você vai colocar em linhas, né, ali as características, né? Aí você pode colocar uma característica com relação à composição. Aí com relação à composição, no caso da igreja local, lembrando que as duas são compostas por pessoas, né, como nós já falamos. Mas no caso da igreja local, vai incluir primeiramente aí os crentes, né? Mas pode incluir também pessoas descrentes. A igreja ela é formada com o intuito de reunir os crentes em Cristo.
mas ali pode haver também a presença de descrentes, como a gente acabou de falar, né? Já por outro lado, a Igreja Universal vai incluir apenas aqueles que são salvos na pessoa do Senhor Jesus. Enquanto a igreja local, aí no caso, com relação à localização geográfica e o tempo, a igreja local ela é limitada a uma localidade, né, e a um tempo ou a um período de tempo. Já a igreja universal, ela é uma extensão, né, que não se limita a um período de tempo ou a uma localidade, né? Ela vem aí todos os crentes que aceitaram a Cristo durante todas as eras, né? Com relação à visibilidade, a igreja local, ela é, né, cada uma, porque veja, não existe só uma igreja local, como a gente já falou, cada igreja local, ela é visível dentro de um período de tempo e em uma localidade. Então você tem a igreja no Brasil, você tem a igreja na China, tem uma igreja na Coreia do Sul, e dentro do Brasil existem várias igrejas locais, em cada cidade tem uma igreja local. E aí, o autor traz até aqui na lição, os irmãos dão uma olhada lá, a questão da denominação também, né? Porque, na verdade, as denominações não devem ser confundidas com igrejas locais, porque, na verdade, algumas denominações não seguem a palavra de Deus de forma correta e não fazem parte de uma igreja genuína, não são uma igreja genuína. Então, não são consideradas igrejas locais, né? Tem essa diferenciação aí. Então, no caso, né, da igreja local, cada uma vai ser visível aí, né, dentro de um período do tempo, e numa localidade, na igreja universal, né, ela é vista somente quando é expressa ali através de uma igreja local, né? Ou seja, ela é expressa localmente, né? Então, existem as diferenças, né? A questão de visibilidade, também tem a diferença na função, né? A igreja local, ela é uma estrutura localizada, né? Ali, específica, localizada, escolhida por Deus, né? Para nutrir a vida espiritual dos crentes e para realizar os seus propósitos aqui na Terra. Enquanto que a igreja universal, ela não é uma estrutura localizada, é uma estrutura coletiva. E aí junta todos aqueles que são salvos em Cristo, né? E ela também é escolhida por Deus para realizar os seus propósitos, só que não só os seus propósitos terrenos, mas os seus propósitos eternos, né? Porque aí, hoje nós temos as igrejas locais, mas no momento do arrebatamento, essas igrejas locais, elas estarão reunidas em um só lugar. E elas fazem parte do corpo de Cristo, que ali Deus vai realizar os seus propósitos ainda depois do arrebatamento, né, dela. Então a igreja universal, né, após o arrebatamento, que estará glorificada, reunida em um só corpo, ela terá ali os propósitos de Deus nela, né, sendo ali executados. Não haverá mais a igreja local, haverá ali agora só a igreja universal. Ela não vai deixar de existir. Vai deixar de existir a igreja local, mas vai continuar existindo a igreja universal, isso após o arrebatamento da igreja, né? E ali naquela igreja universal, Deus vai cumprir com os seus desígnios, com os seus propósitos eternos, né? Aqui para finalizar no tópico 3, o autor traz a igreja na sua dimensão comunitária, né? E aí outra característica da igreja, né, que faz parte da sua natureza e que a caracteriza, né, é que ela é, né, em meio à diversidade dos seus membros, né, uma unidade. Então ela é, né, um só corpo de Cristo, é um corpo de Cristo, não é? Tem um corpo de Cristo naquela igreja, é um corpo de Cristo naquela outra igreja. Não, é um corpo só de Cristo, que aí é, no caso, a igreja universal, como a gente viu como figura na imagem na aula passada, né? Como imagem bíblica, o corpo de Cristo é uma imagem bíblica da igreja, né? Então, Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, como está aqui na leitura bíblica em classe, né, 1 Coríntios 12, ele utiliza aí uma analogia da igreja com o corpo humano, né? E aí ele destaca a harmonia e a unidade da igreja, né? Ressaltando aí, né, que unidade não significa necessariamente uniformidade. Ou seja, ter um só corpo, uma unidade, não significa que todos são iguais, que é uniforme, que é do mesmo jeito. E, na verdade, Paulo ele diz assim, ó, nos versículos 14 e 19. O 14 ele diz, ó, porque também o corpo, um só corpo, não é um só membro, mas muitos. Então você tem uma unidade,
mas não tem uma uniformidade, né? E aí no 19 ele diz, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Né? Se fosse só uniformidade, fosse só braço, não era corpo, era braço. Se fosse só perna, não era corpo, era perna. Então veja, o corpo é uma unidade, mas formado por muitos membros, não é uniforme, né? O corpo ele é diversificado, ele tem muitos membros. Então, uma das características fundamentais da igreja é o crescimento, né? E o crescimento só é possível quando o corpo ele funciona de forma correta. Veja o que Paulo fala aos Efésios, né? No capítulo de número 4, nos versículos 15 e 16. Ele diz assim, ó: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aí ele diz, ó, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, né, cada parte funcionando ali corretamente, faz o quê? Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então o corpo ele cresce. Cresce porque essa é uma característica do organismo vivo, é o crescimento. E a igreja ela tem isso como característica, né, que é o crescimento, e o crescimento ele é possível através do corpo saudável, né? Então Paulo ele destaca a importância de cada parte do corpo, né, naquele diz no versículo 22, ó, antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, né? Então ele destaca a importância de cada parte e ensina a igreja ali na cidade de Corinto, né, que eles não podiam, primeiro, pensar, né, com relação a eles mesmos, que eles não faziam parte do corpo, e aí você vê dos versículos 15 ao 17, ele falando disso, né, ele diz, né, se o pai disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo, ou seja, é alguém que está dizendo que ele não faz parte da igreja porque ele não é igual a fulano, né. Já outra questão que Paulo também proíbe, né, que haja esse pensamento. Veja, ele proíbe que alguém pense que não faz parte do corpo não ser igual ao outro, e também ele ali fala que eles não podiam pensar, né, que outra pessoa não fazia parte do corpo de Cristo porque não era igual a ele. Então veja o que ele diz, ó, versículo 21 do capítulo 12. E o olho não pode dizer à mão, ou seja, um irmão dizendo para outro, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Isso aqui, ou seja, ele está proibindo aqui, tá? Dois tipos de pensamento. Alguém que pensa de si mesmo, que não faz parte do corpo porque não é igual ao outro, ou seja, se menosprezando, né? Esse menosprezo é proibido ali por Paulo, para a igreja de Corinto, com relação ao corpo de Cristo. E proíbe também o orgulho, né? A soberba. Uma pessoa menosprezando outra. Então ele proíbe de se menosprezar e de menosprezar o irmão, né? De alguém que acha que é melhor do que outro e diz que aquele ali não faz falta na igreja, né? Então, vemos aqui essas duas coisas sendo combatidas por Paulo. Isso porque na igreja de Corinto, irmão, havia esse problema da divisão, né? Como ele trata ali logo no capítulo 1, versículo 13, né? Ele diz, está por acaso Cristo dividido, né? Porque eles tinham ali várias divisões. Um era de fulano, outro de Pedro, outro de Paulo, outro de Cicrano, e assim tinha muita divisão dentro da igreja. E Paulo vai escrevendo essa carta para combater também a divisão, dentre outros problemas, né? A divisão que havia dentro da igreja, né? E o autor, ele apresenta aqui no seu livro, né, um livro-texto que acompanha a lição, na página 43, logo no último tópico, né? Ele traz aí um texto que vai mostrar a diversidade, né, que está presente em meio à unidade, né? Porque a gente deve destacar isso, que apesar da igreja ser uma unidade, ela tem uma diversidade que é saudável para o seu crescimento, né? E aí ele diz assim, ó, a estrutura de uma determinada igreja não necessariamente é de outra. No contexto das Assembleias de Deus no Brasil, por exemplo, embora se possua a mesma base governamental e doutrina comum, é possível, contudo, perceber-se liturgias e costumes diferentes, né? Isso se deve, muitas vezes, aos regionalismos característicos de cada lugar. Aí veja, ó, se os princípios bíblicos não estão sendo quebrados, então é possível manter-se a unidade dentro dessa diversidade, não é mesmo? Um irmão em um determinado estado, só dando aqui um exemplo, né?
na Santa Ceia, em determinado lugar, em uma determinada igreja Assembleia de Deus no estado, toma-se o suco lá de uva na hora que recebe, come o pão na hora que recebe. Em outra igreja, espera-se que todos peguem para poder ali consumir, né? Tanto o pão como o suco de uva. Então você veja que é uma coisa que não vai fazer diferença, isso não vai implicar ali em uma quebra de um princípio bíblico. É algo que faz parte ali da liturgia do culto, né? Em determinado estado, os irmãos só louvam ainda a harpa, depois começa, e no outro louva 3. A palavra é lida logo depois. Não, a palavra ali é lida só no meio do culto. E veja, isso não está quebrando com princípios bíblicos. Se não está quebrando com princípios bíblicos, a doutrina ela é comum, né? A doutrina bíblica, né? Ela é comum dentro da igreja, e os usos e costumes variam de local para local. Isso não vai ali quebrar princípios bíblicos. Então, essa diversidade, ela vai ser saudável. E ali vai mostrar uma unidade de pensamento das igrejas da Assembleia de Deus, mesmo com a diversidade, né? O autor ele conclui dizendo assim, ó, chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã, se determinadas marcas ou características não estão presentes nela, né? Então veja, né? Em determinado momento pode haver uma igreja ela não ser caracterizada como igreja porque ela não obedece nenhuma dessas características que nós citamos aqui hoje. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente e não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade, né? Aí a igreja universal. Na próxima lição, lição 4, nós veremos a igreja e o reino de Deus, né? Que é mais uma característica que faz parte também da natureza da igreja, né? Essa relação que ela tem com o reino de Deus, né? Então, os irmãos que estão até aqui conosco, peço que curtam esse vídeo, compartilhem também com os amigos da igreja, com os irmãos, com seus familiares, para que eles possam estar aprendendo cada vez mais da palavra de Deus e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, né? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Não se esqueçam, né, neste domingo, participem da Escola Bíblica Dominical de forma presencial. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.